Oi, Roberto. Boa noite. Tá todo mundo ouvindo aí? Então, bacana. Oi. Pessoal, assim, algumas pessoas falaram que viriam também e tal, ainda fiquei esperando, mas eu acho que estava marcado 18h30, acho que é mais jogo, a gente já ir começando, né? Vou falando algumas coisas, fazendo alguns agradecimentos e explicando, né, o que é o livro, como foi que ele surgiu. Pois bem, primeiro eu vou começar pela dedicatória ao livro, né? Aos que estão com o livro na mão aí, que viram o livro, tem as dedicatórias, né? Que são coisas que são talvez as mais difíceis de fazer. Eu acho que o mais difícil de fazer não é escrever o livro, nem escrever um projeto de pesquisa, né? O mais difícil é a gente colocar os agradecimentos e as dedicatórias, porque ele exige muito mais emotividade do que a gente imagina. E daí eu vou começar pela dedicatória, né? Esse livro ele é dedicado aos meus pais, né? Meu pai e minha mãe, né? Mais exclusivamente, a minha esposa, Mona, ao Murilo, né? Meu menino de 4 anos que está correndo, já levou umas quedas aí, né? Todo mundo já deve conhecer. E aí, Tido. E também a minha avó, que todo mundo de Fernando conhecia, né? Maria Preta, que em 2013, 26 de novembro, ela faleceu, então, e ela fez parte significativa da minha infância, e eu acho que ela tinha um carinho não só meu, mas de boa parte de Fernão Velho. E ninguém mais, além, acho que mais forte de ser homenageado do que ela mesma. Então, esse negócio do microfone é chato, eu não gosto dele, mas tem que usar. Como é que tá bom? Tá bom aí? Tá saindo... Tá legal. Legal, tá. Então, bom, então eu tô meio moco. Mas vamos lá. Então, vou começar pelos agradecimentos, né? Agradeço pela Universidade Federal de Alagoas, onde eu fiz esse trabalho fruto da dissertação de mestrado de Sociologia. Entrei lá em 2009, né? Tem um colega aqui, o Marcos, que a gente estudou junto lá. Marcos Vasconcelos, que veio aqui prestigiar. Terminei em janeiro de 2012 e aí uma semana depois a gente voou lá para Marília, né? e daí a FAPEAL, que financiou, né, também a bolsa de pesquisa. Agradecer novamente aos meus pais, né? Tem minha irmã também, que ajudou bastante, principalmente na parte da fotografia aqui, chegou junto. E aí, quando eu tô lá em Marília, um monte de coisa, a minha irmã acaba sendo a pessoa que resolve também aqui, né? Tem meus tios que estão aqui também, meu tio Tony, né? Meu tio Cabeção, tio Bião, né? E o pessoal também da família da Mona, que também é minha família, né? Tá tudo aqui, Heleninha, Zete, Dona Maria, né? Seu Juarez está lá. Também quero agradecer profundamente. Algumas pessoas não estão no agradecimento escrito, sabe? Porque na hora de escrever a história é outra, né? E a gente acaba esquecendo no calor da hora, às vezes tem prazo para entregar e a gente vai fazer o agradecimento e esquece. Então, queria agradecer também o espaço da escola. O pessoal da direção foi bastante receptivo para o evento, né? O pessoal chegou junto mesmo. Tem aqui a Lourdes também, hoje deu uma força bacana, né, na exposição de fotos. Tem os meus amigos aqui, o Léo, o Pop, tem um Bata, tem um Batera, tem um monte de gente aqui. Se eu for ficar dizendo não vai ficar saindo na fila, né? Tudinho aí, o Rola, a Natália. Se eu esquecer de alguém, depois vocês me lembram, né? Então é isso, os agradecimentos são esses, né? Agradecer também as forças da natureza que impulsionaram, né, esse trabalho. Tá? Então, por que esse livro, né? Por que o trabalho? Como eu falei, ele surgiu da dissertação do mestrado de Sociologia. Mas surgiu da minha curiosidade, né? Eu comecei
a observar Fernão Velho desde criança, né? Nasci e me criei aqui, e é uma observação indireta. A gente vai vivendo, vai crescendo, vai observando algumas transformações, começa a perceber como as coisas caminham diferente de como quando a gente era criança. A gente vai ficando adolescente e diz, pô, quando eu era criança tinha isso, não tem mais. Aí eu deixo de ser adolescente, vou me tornando adulto, tinha isso, não tem mais. Então eu comecei a ter, despertou dessa curiosidade, de começar a perceber que determinadas coisas são assim. Que talvez eu já tenha essa questão de historiador mesmo desde muito tempo. Que a gente não sabe nem de onde vem, né, isso, né? E aí foi se, né, sustentando isso aí. Eu fiz um TCC em História, que hoje tenho vergonha, não mostro para ninguém, né? Pudesse tocar fogo em todos eles, né? Brincadeira assim, mas é um trabalho que bem imaturo. Eu acho que a dissertação ela conseguiu um pouco mais da maturidade, assim, do trabalho. Então ela foi sendo construída, né? Foi sendo construída. Eu fiz um projeto de pesquisa para o FAO. Esse projeto foi aprovado, e aí comecei o mestrado e comecei a pesquisar, né? Fazer pesquisa no Instituto Histórico. Na época o arquivo público não estava em processo de reforma, então eu não tive acesso. As entrevistas foram fundamentais, né? As pessoas aqui em Fernão Velho são muito prestativas. Alguns locais a gente não tem essa receptividade. Os operários mais antigos foram muito receptivos, bastante, assim. Tem pessoas que eu ia 2, 3 vezes na casa, fazia entrevista de novo e tal, e as pessoas sempre me receberam muito bem. E daí surgiu, né? Aí em junho de 2014, a editora Apres, depois que já estava pronta a dissertação, em janeiro de 2012, a editora Apres me lançou o convite, né? A editora lá de Curitiba, ela lançou um convite, proposta para lançamento de livro e tal. Pô, vamos ver. Aí fui vendo, a gente foi costurando as coisas e fizemos o livro. Foi sendo construído. Peguei algumas fotos, substituí alguns termos, algumas adaptações que são necessárias para o texto, e ficaram aí, ficaram expostos, né, no livro da forma que está para vocês até então, né? Foi um processo muito longo, a gente acelerou o máximo possível porque eles só poderiam lançar em fevereiro, mas a gente acabou antecipando para janeiro, porque eu queria fazer muita questão de que esse livro fosse lançado aqui. E aí está na mão de vocês, né, de algumas pessoas, que é o livro. Muitas pessoas me perguntaram, né, assim, acho que a primeira pessoa que me perguntou foi minha mãe, que ela estava lá em Marília quando eu decidi o título do livro, que é uma das coisas também muito trabalhosas. Nossa Casa é do Patrão. Eu acho que o segundo capítulo do livro, quem lê, vai estar muito claro por que é isso. Aqui em Fernão Velho tudo se construiu a partir da fábrica. E aí as próprias pessoas viviam, trabalhavam na fábrica e também viviam nas casas das fábricas. Então, você ao mesmo tempo é empregado e ao mesmo tempo você é locatário, né? Você paga aluguel para o seu patrão. Então, imagina que você não só trabalha lá, mas você come no lugar, você dorme no lugar, você descansa naquele lugar. Então, o que é que isso pode ocasionar, né? É a grande questão. O que é que ocasiona você morar na casa que é também do patrão? É uma forma de dominação que tem consequências trágicas, que não vai estar no livro, mas é que eu pretendo estudar futuramente. Quer dizer, que eu já estou estudando, tá? Então, só para explicar, a primeira parte do livro está destinada mais à questão historiográfica, aliás, histórica. Eu contextualizo como é que está a indústria no Brasil, como é que ela se forma. A gente vai percebendo que a indústria no Brasil começa a surgir em meados do século XIX, né, 1800 e pouco. Inclusive, a fábrica daqui de Fernão Velho é uma das primeiras fábricas do Brasil. Tem um censo de 1866 que fala que haviam 9 fábricas no Brasil, têxteis.
Dessas 9 fábricas, 5 estavam na Bahia, 2 no Rio de Janeiro, 1 em São Paulo e 1 aqui em Alagoas. Estranhamente, o estado de Alagoas, ele, que é um estado tradicionalmente agrário, né, e é tradicionalmente voltado à cana-de-açúcar, ele tem uma indústria têxtil no Brasil onde não existia praticamente indústria no Brasil. Tá? Eu tenho um artigo que não está direcionado ao livro, quem quiser tiver curiosidade, que está publicado, que fala mais especificamente sobre isso, eu não vou falar agora. Então, vai sendo a Revolução Industrial vai ter no século XVIII, né? Todo mundo sabe que estudou história, e o Brasil ele entra, de certa forma, num pós-desenvolvimento, né? Assim, dessa indústria têxtil. O Brasil ele entra, tanto que quando tem esse censo de 1866, onde havia 9 indústrias no Brasil, nos Estados Unidos havia 1000 indústrias, só para a gente ter uma noção de como o Brasil, né, chega nesse contexto, a América Latina, na verdade, que foi impedida, inclusive, de ter indústrias. Graças. Então, depois a gente vai ter a questão, né, em Alagoas, né, que eu retomo para tentar entender, pô, a indústria vai surgir em Alagoas no século XIX, mas a de Fernão Velho passa 30 anos sem nenhuma outra indústria a funcionar. Só vai ter depois em Rio Largo, as indústrias em Rio Largo, em 1890, né, Léo? Cadê ele? Acho que é 1890, depois 1892. Vai ter um pouquinho já, né, isso no finalzinho do século XIX, que vai ter outras indústrias. E começa a ter até 1940, tem instalações de indústrias têxteis em Alagoas. E depois desse período, a partir da década de 60, não tem mais indústrias. A indústria de Fernão Velho, então, talvez para os moradores a parte que mais vai interessar é esse capítulo que fala sobre como ocorre, né, as gestões e como que elas ampliam o espaço que hoje a gente chama de Fernão Velho. Primeiro, todo mundo tem a curiosidade, mas por que esse nome Fernão Velho, né? Alguém sabe aí? Os mais antigos? Também não. É verdade, eu não encontrei por que o nome Fernão Velho. É possível que haja assim, né? Essas terras possivelmente foi doada, né? Que até 1850 ninguém comprava terra no Brasil, elas eram doadas, né? O rei doava as terras. Então, em 1850 e até antes de 1850, provavelmente um Fernão Velho de Araújo, que é a única referência que eu encontro no Bambuí das Alagoas, provavelmente tinha uma parte